Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Palpites para essa terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Galera, terça-feira, como eu já falei, vamos estar começando aqui lá pelas eliminatórias da Champions League, tá? As eliminatórias da Champions, galera, que são playoffs aí, né? Que antecede a fase de grupo da Champions League, para ver as equipes que vão chegar nessa fase de grupo. E aqui a gente tem o jogo entre Malmo contra o time do Iberia 1999, galera. O primeiro jogo entre elas foi 3-1. Agora é jogo de volta na casa do Malmo, tá? O primeiro jogo foi 3-1 pro Malmo, jogando fora da sua casa. Dentro de casa, então, o Malmo tem tudo para selar uma classificação com o apoio da torcida, diante da sua torcida, com um grande estilo, tá? Então, para mim, galera, é vitória do Malmo de novo, tá? Mesmo que ele já ganhou o primeiro jogo de 3-1 e o empate para ele, ou até mesmo perder por um gol de diferença, ele ainda se classifique. Eu acredito que ele vai vir para vencer esse jogo. Acredito que ele vai vir para vencer esse jogo. Acredito que ele vai vir para cima porque vai estar jogando diante da sua torcida. Então eu não vejo o Malmo jogando para um empate ou até mesmo jogando aí, não colocando o pé, tá? Então para mim realmente é um jogo para o Malmo vencer de novo, mas qual que é o melhor cenário, tá? Pegando esse cenário que o time do Iberia precisa dessa vitória, precisa ir para cima jogando fora de casa. Para mim, o over 1,5, tá? Gosto bastante desse over 1,5, tá pagando quase a mesma odd que a vitória do Malmo, e para mim é até uma melhor entrada, porque o Malmo, galera, como eu falei pra vocês, ele vai jogar diante da torcida, vai com certeza querer ir pra cima, e pra mim também é favorito, como eu já falei. Mas o Iberia precisa desse resultado, então ele precisa se abrir, ele precisa se expor. Ele não pode jogar fora de casa aqui no jogo de volta, se ele quiser uma classificação, jogar recuado, jogar retrancado, tá? Ele não pode jogar, ele tem que jogar pra cima. Então nesse cenário também se torna um jogo bem over, então eu gosto também de 2 gols, tá bom? Próximo jogo a gente tem aqui o Breiðablik contra o time do Egnatia. Esse jogo que é 4 horas da tarde, o primeiro jogo entre elas na casa do Egnatia foi 1-0 pro time do Egnatia. Eu acho que é assim mesmo que fala, tá? O Breida é um time que a gente acompanha, um time aí da Islândia. É um time melhor, na minha opinião. É um time melhor, perdeu o primeiro jogo, mas é um time melhor. Pra mim, galera, é empate anula do Breida. Pra mim, o Breida não perde esse jogo aqui, tá? Esse jogo de volta, pra mim, o Breida não perde. Pra mim, pelo menos o empate ele consegue. Vitória seca já é mais arriscado, tá? Porque, querendo ou não, o Breiðablik também não é aquele timão, né? É um time da Islândia, um time mais fraco, mas pega um time mais fraco ainda, tá? Um jogo para gols, galera, só se o time do Egnatia conseguir sair na frente. Aí o Breida vai precisar de 2 gols. Aí a chance desse jogo se abrir, a chance de ser um jogo muito aberto é muito grande. Eu não duvido, tá? O primeiro jogo foi under, a tendência é que o segundo jogo seja de pelo menos 2 gols, tá? Pelo menos 2 gols eu gosto. O Breiðablik vai para cima jogando dentro de casa, mas é um time que sofre muitos gols também, tá? Então a chance da gente ter um jogo aberto também é muito grande. Próximo jogo agora, a gente vai aqui pro Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Cuiabá e Amazonas, 7h30 da noite. Mas antes, tá começando aqui os palpites aqui pro Campeonato Brasileiro Série B. Galera, eu quero falar para vocês deixarem um like, não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Vocês sabem que dá uma força muito grande pra gente crescer o nosso canal aqui. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, nosso grupo totalmente gratuito também, para ajudar vocês realmente, enviando bilhetes para vocês só copiar e colar, o link também tá na descrição. Então tamo junto e bora voltar aqui pros palpites. Cuiabá e Amazonas, galera, para esse jogo, o Cuiabá na classificação, ele é aqui o 9º colocado, pega o Amazonas, que é o último colocado, o lanterninha aqui da Série B do Brasileirão. Pra mim, o Cuiabá não perde, tá? Pra mim não perde, pelo menos um empate anula do Cuiabá, eu gosto, tá? O que significa esse empate anula? Se empatar, pode ser devolvido, se o Cuiabá vencer é win, só se ele perder que a gente tem um red. Então pega um time que vem no momento ruim, né? Que é o time do Amazonas, que é o último colocado, mas o Cuiabá também não vem no momento bom. O Cuiabá não venceu nos últimos 4 jogos, não marcou nos últimos 4 jogos, e galera, então não é aquele time que passa tanta confiança assim pra gente. Por isso que eu gosto de outro cenário também, tá? Gosto desse jogo para menos de 3,5 gols, tá? Pra mim é até melhor que o empate anula. Por quê? Porque o empate anula tá pagando quase a mesma odd, tá 1,22. Então, para correr esse risco no empate anula, que pode ter uma zebra aqui, né? Querendo ou não, é uma zebra, mesmo que o Cuiabá venha no momento ruim do Amazonas surpreender, para mim o menos 3,5 gols vira o melhor cenário para esse jogo. A gente tem o time do Amazonas que vem de menos 3,5 gols nas últimas 3 e o time do Cuiabá menos 3,5 gols nas últimas 8. Então vocês conhecem, né? Série B do Brasileirão, campeonato bem under. Então para mim esse menos 3,5 gols também é uma muito boa. O Cuiabá tem 15 gols marcados, uma média de 1 gol por jogo, tá? O time do Cuiabá. E de gols sofridos, sofre 16 gols. Então dá uma média aí, galera, não vai dar exato, mas
É uma média de um gol sofrido por jogo também, né? Vamos colocar assim. Mas é um gol a mais que os gols marcados. Agora o time do Amazonas tem 12 gols marcados, né? Um ataque mais ruim. Não é o pior do campeonato, mas é um ataque ruim. E tem 20 gols sofridos, tá? Então tem uma defesa ruim, tá? Tem uma defesa ruim. Galera, de verdade, é um jogo para menos de 3 gols e meio. Mas pelo momento, né, que o Cuiabá precisa vencer, voltar a vencer, e o Amazonas tem que sair daquela posição, tá? Eu não duvido isso aqui, não duvido esse jogo para over 1,5. Vamos ver se a gente tem algum confronto entre elas. Não vai ter, né? O Cuiabá estava na Série A ano passado, então não duvido também. É jogo para mais de 1 gol e meio, menos de 3 gols e meio. Como eu sempre falo para vocês, se for para correr um risco numa odd mais alta, eu sempre gosto do over 1,5, porque o menos de 3 gols e meio, menos de 2 gols e meio vem sempre uma odd muito esmagada na Série B. Então às vezes a gente coloca e sai 3 gols. E aí? Mas a tendência é realmente para um jogo mais under, tá? Tanto pelos ataques das equipes, mas eu não duvido pelo cenário, tá? Pelo cenário que o Cuiabá precisa vencer, que o Amazonas está precisando muito dessa vitória para sair dessa posição, seja um jogo também para 2 gols, tá? Próximo jogo a gente tem agora aqui eliminatórias, playoffs, né, da Sul-Americana, galera. Primeiro jogo aqui é jogo de ida, tá? Independente Del Valle e Vasco da Gama. Esse jogo que é 9h30 da noite, galera. Pra mim o Del Valle não perde. Pra mim o Del Valle não perde jogando dentro de casa. Gosto desse empate nulo do Del Valle. Mas o que é bom aqui buscar pro Del Valle, galera? Quem gosta dos mercados, tá? A gente não trabalha tanto aqui, mas os escanteios eu tenho falado mais. Mas o mercado de cantos pro time do Del Valle, tá? É uma muito boa. Você pode puxar o histórico, né? O Del Valle, quando joga dentro de casa, tem uma altitude também, tá? Tem altitude também, então isso ajuda ainda mais o time do Del Valle. Então eu gosto sim do empate nulo, mas eu gosto também do mercado de cantos a favor do Del Valle, mais cantos pro Del Valle, tá? No primeiro tempo, tanto no segundo tempo também, eu gosto. Mas eu gosto também de buscar o mercado de finalizações a favor do Del Valle, tá? Se na casa que você utiliza aí tem esse cenário, né? Busque finalizações pro Del Valle, mais de 4.5 finalizações do Del Valle, tá? No primeiro tempo, galera, pode ser uma boa, tá? Porque eu acredito que já vai começar em cima do Vasco aí, tá bom? Então, pra mim, cenário a favor do Del Valle aí é uma boa, porque é o jogo de ida também, então o Vasco com certeza vem mais pra segurar esse jogo, pra decidir dentro de casa, tá bom? Próximo jogo a gente tinha aqui Bahia e América de Cali, jogo 9h30, Bahia tá voando, galera. Bahia venceu o Fortaleza, eliminou o Fortaleza pela Copa do Nordeste e agora venceu o Atlético Mineiro 2-1 jogando dentro da sua casa. Então o Bahia tá num momento muito bom. Esse é o jogo de volta, o Bahia sabe que tem que fazer o resultado nesse primeiro jogo. O Bahia sabe disso, precisa vencer. Então pra mim, eu gosto dessa vitória seca do Bahia, tá? A vitória seca do Bahia eu gosto. Empate nula dá para buscar, porque a odd está acima de 1.5, então dá para buscar um empate nula, vai ter uma odd mais baixa, né? Vamos ver aqui, ó, 1.20, dá para completar um bilhete esse empate nula, tá? E eu gosto da vitória seca, como eu falei. Também o jogo para 2 gols eu buscaria depois que o Bahia saísse na frente do placar, porque o Bahia sabe que se ele fizer 2, 3 gols, quanto mais gols deixa ele muito mais tranquilo. Então quanto mais gols o Bahia fizer, melhor para ele. Então o Bahia precisa fazer esse resultado nesse primeiro jogo para não depender do jogo lá na casa do América de Cali, que com certeza vai ser um jogo muito mais difícil, tá? Então para mim é jogo para vitória do Bahia e jogo também no ao vivo para gols, tá bom? Então é isso, galera, encerrando os palpites com vocês. E galera, já tava esquecendo aqui, tá? Tava esquecendo de falar com vocês, não falei aí na segunda-feira, mas galera, o que acontece com esse Mundial de Clubes? PSG fez 4-0, né, no time do Real Madrid e tomou 3 do Chelsea na final. Galera, é complicado, é uma competição que chegou nova, né? Pelo que o PSG estava jogando, todo mundo esperava o PSG goleando, amassando o time do Chelsea, mas foi totalmente diferente. O Palmer jogou muita bola, a gente viu um PSG que depois que tomou os 2 gols ali ficou muito baleado, né? O time ficou muito fora, né? O time do PSG depois tomou o terceiro também logo em seguida, então tomou 3 gols muito rápido. Isso dificulta muito, né? Então, galera, Chelsea campeão aí do primeiro Mundial de Clubes da história nesse formato. E é isso, né? É o futebol, fazer o que é o futebol. Mas é isso, vamos pra cima e que Deus abençoe aí nossa terça-feira, né? Abençoe nossa semana também, vamos que vamos. Yeah.